Existe uma contagem regressiva invisível que está sendo ignorada pela história oficial. Um cronômetro divino que, há milênios, marcou o fim de uma era de gigantes e o início de um pesadelo que as palavras mal podem descrever. Imagine o mundo antigo. Não um lugar de pedras rudimentares, mas uma civilização onde a corrupção humana atingiu o ápice e o pecado clamou tão alto que as janelas do céu foram forçadas a se abrir. Foram exatamente 600 dias de uma paciência divina que o mundo confundiu com silêncio, um período de terror psicológico onde o aviso de um único homem era abafado pelas risadas de uma humanidade que se sentia intocável. Enquanto os martelos batiam contra a madeira da arca, uma guerra oculta era travada nas regiões celestiais. Anjos e demônios observavam a areia da ampulheta cair, sabendo que, quando o último grão tocasse o fundo, a face da terra nunca mais seria a mesma. O que aconteceu naqueles dias finais não foi apenas um desastre natural. Foi o choque brutal entre a santidade absoluta e a rebelião total. As fontes do grande abismo estavam prestes a explodir, e a porta estava prestes a ser selada por uma mão que não era humana. Você está preparado para descobrir o que a Bíblia realmente revela sobre esses dias de terror e por que esse segredo antigo é o aviso mais urgente para a nossa própria geração? O tempo está acabando. O mundo que conhecemos hoje é apenas um eco pálido de uma realidade que foi varrida da existência. Para entender os 8.600 dias de terror, precisamos voltar ao tempo em que a humanidade caminhava sob um céu diferente, em uma era onde a longevidade permitia que os homens acumulassem séculos de conhecimento, mas também séculos de maldade. A Bíblia nos revela em Gênesis que a terra estava corrompida diante da face de Deus. Não era uma corrupção sutil ou escondida sob burocracias. Era uma podridão que exalava de cada pensamento e intenção do coração humano, que era continuamente mau. Imagine caminhar por cidades que brilhavam com o ápice da engenhosidade daquela época, mas onde o ar era denso com o medo e a violência. O suspense dessa era não residia no que estava acontecendo, mas no que estava prestes a parar de acontecer. A paciência de Deus estava chegando ao seu limite matemático e espiritual. Enquanto a sociedade daquela época negociava, construía impérios e se entregava a prazeres que desafiavam a ordem da criação, um decreto foi selado nos tribunais celestiais. O Criador olhou para a sua obra e sentiu dor no coração. É um mistério profundo imaginar o Deus Todo-Poderoso sentindo a dor da traição de sua própria criação. Naquele momento, o cronômetro invisível de 8.600 dias, o equivalente ao período final de advertência, começou a correr. O terror desse período não era barulhento, ele era silencioso. Era o terror de um céu que parecia de bronze, onde as orações não subiam mais porque o arrependimento havia morrido na alma do homem. O suspense crescia a cada pôr do sol, pois cada dia que passava era um dia a menos de oportunidade. As pessoas continuavam suas vidas, casando-se e dando-se em casamento, ignorando completamente que o chão sob seus pés era agora o teto de um abismo que clamava para ser libertado. Nesse cenário de sombras, surge uma figura solitária, que personifica o contraste absoluto com o caos ao redor. Noé, um homem que achou graça aos olhos do Senhor, começou a ouvir as instruções de algo que desafiava a lógica daquele mundo. Deus não falou de uma mudança política ou de uma reforma social. Ele falou de uma destruição total. O suspense aumenta quando percebemos que a construção da arca não era apenas uma obra de engenharia, mas um sermão mudo que duraria décadas. Cada batida de martelo contra a madeira de gofer ecoava como um batimento cardíaco em um deserto de morte espiritual.
Por que construir um barco em um mundo que talvez nunca tivesse visto uma chuva torrencial? A curiosidade dos vizinhos se transformou em zombaria. E a zombaria, com o passar dos anos, transformou-se em uma indiferença perigosa. O silêncio de Deus era interpretado como ausência, mas, na verdade, era a manifestação máxima de sua longanimidade, esperando que uma alma sequer se voltasse para a luz antes que a escuridão final caísse. Os 8.600 dias finais foram marcados por uma tensão espiritual que as crônicas humanas esqueceram, mas que as Escrituras preservaram como um aviso eterno. A natureza parecia pressentir o que os homens negavam. Animais começavam a agir de forma estranha. As sombras pareciam mais longas e o sentimento de que algo estava para acontecer pairava no ar como uma tempestade que se recusa a desabar. Noé pregava a justiça enquanto suas mãos sangravam no trabalho pesado, mas o mundo antigo estava embriagado de si mesmo. O suspense aqui é saber até quando a mão de Deus seguraria as águas, até que ponto a maldade humana poderia ir antes que o equilíbrio do universo exigisse uma resposta. O capítulo 1 termina com a imagem de Noé olhando para o horizonte, vendo o último sol se pôr antes da contagem entrar em sua fase mais crítica, onde o aviso daria lugar ao evento que transformaria o planeta em um túmulo aquático. O terror estava apenas começando, e o próximo passo seria o encontro direto com o sobrenatural. À medida que os dias se transformavam em meses e os meses em anos, o cenário no mundo antigo tornava-se cada vez mais surreal. Imagine a cena: uma estrutura colossal, maior do que qualquer habitação humana já vista, erguendo-se no meio de uma planície seca, longe de qualquer oceano ou curso de água navegável. O som que dominava aqueles 8.600 dias de terror não era o de gritos de guerra, mas o eco constante e rítmico de machados e martelos. Para a civilização antediluviana, Noé não era um profeta. Ele era um louco, um visionário obcecado por uma catástrofe que desafiava a lógica da ciência e da experiência humana da época. O suspense deste capítulo reside na tensão entre a evidência visível do julgamento que estava sendo construído e a negação absoluta de uma sociedade que se considerava evoluída demais para crer em um Deus que julga. A Bíblia nos diz que Noé foi um pregador da justiça, e cada viga de madeira de gofer que ele içava era um convite ao arrependimento. No entanto, o suspense cresce quando percebemos o isolamento desse homem. Imagine o peso psicológico de carregar a verdade enquanto o mundo inteiro ri. A curiosidade das multidões que inicialmente visitavam o canteiro de obras da arca rapidamente se transformou em escárnio. Eles olhavam para o céu limpo e para a terra firme e zombavam da ideia de que as fontes do grande abismo seriam rompidas. O terror silencioso desses dias era a progressiva cauterização da consciência humana. Quanto mais Noé falava sobre a santidade de Deus e a inevitabilidade do juízo, mais os homens se entregavam à violência e à depravação, como se estivessem em um frenesi para provar que nada os deteria. A paciência divina, que deveria levar ao arrependimento, foi confundida com fraqueza ou inexistência. Enquanto isso, a estrutura da arca começava a ganhar sua forma final, assemelhando-se a um imenso caixão de madeira flutuante, revestido de betume por dentro e por fora. O suspense espiritual aqui é profundo. O betume, usado para impermeabilizar em hebraico, compartilha a mesma raiz da palavra expiação. O único lugar seguro do mundo estava sendo preparado, mas ninguém queria entrar. A contagem regressiva de 8.600 dias avançava impiedosamente. O ar parecia mudar, a atmosfera tornava-se carregada. Nas cidades vizinhas, a vida continuava em um ritmo alucinante de festas, banquetes e comércio,
Mas o subconsciente coletivo daquela geração começava a sentir um desconforto inexplicável. Eram os últimos avisos da natureza e do Espírito de Deus, que, como diz a Escritura, não militaria para sempre com o homem. A tensão atinge seu ápice quando os animais começam a chegar. Não por esforço humano, não por laços ou armadilhas, mas movidos por um instinto sobrenatural implantado pelo Criador. Pares de criaturas, das mais ferozes às mais dóceis, começaram a convergir para a estrutura de madeira. O suspense é quase insuportável. Como a humanidade pôde ver leões, elefantes e aves caminhando em ordem sobrenatural em direção à arca e ainda assim não cair de joelhos? O terror estava na cegueira espiritual. O aviso não era mais apenas uma voz humana. Era o cosmos inteiro se movendo para cumprir o decreto divino. A curiosidade dos espectadores agora era misturada com um medo instintivo, mas o orgulho humano é uma prisão difícil de romper. Noé, com o coração pesado, via a porta da arca ainda aberta, um símbolo final de uma misericórdia que estava prestes a se esgotar. Os dias de terror estavam chegando à sua fase crítica. O aviso negligenciado estava prestes a se tornar o lamento de uma civilização perdida. A construção estava pronta. O interior estava abastecido. Os animais estavam acomodados. O suspense agora se desloca das mãos de Noé para as mãos de Deus. O mundo antigo, em sua arrogância tecnológica e força física, a era dos Nefilins, os gigantes de renome, não sabia que o tempo de sua existência estava sendo medido em horas, não mais em dias. O capítulo 2 se encerra com um silêncio perturbador sobre a terra. O céu, antes tão previsível, começa a mostrar cores que ninguém jamais vira. A humanidade, em um último ato de rebeldia, ignora o primeiro trovão que ecoa ao longe. Eles não sabiam que aquele era o som da sentença final, sendo lida nas cortes celestiais. O próximo passo não seria um aviso, mas o início de uma guerra oculta que transformaria o mundo antigo em cinzas e água. Enquanto os homens na terra continuavam seus banquetes e suas zombarias, o véu entre o visível e o invisível tornava-se perigosamente fino. O que a história convencional não conta, mas a visão bíblica nos revela, é que os 8.600 dias de terror não foram apenas um fenômeno geológico, mas o clímax de uma guerra oculta travada nas regiões celestiais. Antes que a primeira gota de chuva atingisse o solo, uma batalha feroz ocorria por cada alma e pelo destino da linhagem humana. A Bíblia nos dá pistas de que, naquele tempo, a rebelião não era apenas humana. Havia uma intersecção direta e sombria entre seres celestiais caídos e a humanidade, resultando em uma corrupção que ameaçava extinguir a própria imagem de Deus na Terra. O suspense aqui é profundo. O mundo antigo estava se tornando um território dominado por forças que buscavam corromper não apenas a moral, mas a própria genética da criação. O terror espiritual desses dias era palpável. Imagine a atmosfera carregada por uma opressão que não vinha do clima, mas de principados e potestades que sabiam que o seu tempo de atuação desenfreada estava chegando ao fim. Para os seres caídos, a construção da arca era um lembrete físico de que o Criador ainda exercia soberania sobre sua obra. Houve uma tentativa invisível de impedir que Noé terminasse o seu trabalho, um cerco espiritual que visava sufocar a esperança e a obediência do último homem justo de sua geração. O suspense aumenta quando visualizamos a arca não apenas como um barco, mas como uma fortaleza espiritual no meio de um oceano de trevas. Enquanto Noé trabalhava com madeira e betume, exércitos celestiais se posicionavam para garantir que a sentença divina fosse executada e que o remanescente fosse preservado. A curiosidade de muitos se volta para o que acontecia nos bastidores do poder humano daquela era. Os homens de renome, os gigantes de antigamente,
eram provavelmente influenciados por essa guerra oculta. Eles construíam monumentos à própria glória, desafiando a autoridade do Altíssimo sem perceberem que eram peões em um conflito cósmico muito maior. O terror dos 8.600 dias era a percepção de que a maldade havia atingido um ponto de não retorno. A Terra estava cheia de violência, porque a influência maligna havia saturado cada pensamento humano. O suspense reside no fato de que o julgamento que viria não seria apenas para lavar a Terra da sujeira humana, mas para encerrar uma era de usurpação espiritual. Deus estava prestes a reivindicar o seu domínio, e o impacto disso sacudiria os alicerces do universo. À medida que a contagem regressiva se aproximava dos dias finais, a atividade espiritual intensificava-se. Há um suspense agonizante na espera. Por que Deus esperou tanto? Por que permitir que a guerra oculta chegasse a esse nível de depravação? A resposta reside na sua justiça perfeita. Cada dia de terror foi uma oportunidade para que a luz de Noé brilhasse contra a escuridão total. Mas agora, o tempo de tolerância havia expirado. A guerra nas regiões celestiais estava prestes a transbordar para a realidade física. Os demônios que instigavam a violência humana sentiram o primeiro tremor. Não era um tremor de terra, mas um tremor de medo, pois perceberam que as chaves do abismo estavam sendo giradas pela mão do Onipotente. O ápice deste capítulo ocorre quando o conflito espiritual se torna impossível de ignorar. O ar torna-se gelado e um peso sobrenatural desce sobre as cidades. O suspense é substituído por um terror instintivo. A humanidade, que antes se sentia poderosa sob a influência de seus deuses falsos e de sua própria força, sente-se subitamente pequena e vulnerável. O véu está prestes a se romper definitivamente. As forças espirituais do mal recuam diante da manifestação da glória judicial de Deus que começa a se formar no horizonte. O capítulo 3 encerra com a visão de Noé entrando na arca, um ato que simboliza o fim da guerra de palavras e o início da guerra dos elementos. O silêncio que segue é o mais aterrorizante de todos, pois o mundo antigo está agora, oficialmente, sem intercessor. O palco está montado para o momento em que a terra e o céu se chocarão no maior juízo da história. A contagem de 8.600 dias chegou ao seu último amanhecer. O suspense que pairava sobre o mundo antigo como uma névoa espessa finalmente se materializou em uma realidade que nenhum ser humano estava preparado para enfrentar. A Bíblia registra um detalhe que frequentemente passa despercebido, mas que carrega um terror profundo. Após Noé, sua família e os animais entrarem na arca, houve um hiato de 7 dias de silêncio absoluto. Imagine a cena. A porta da arca estava ali, maciça e imóvel, mas ninguém do lado de fora conseguia abri-la. O suspense desses 7 dias finais foi o teste definitivo para a sanidade daquela civilização. O sol ainda brilhava, mas o ar estava estático. E então, o evento aconteceu. No 27º dia do 2º mês, o relógio de Deus parou. O capítulo da misericórdia foi encerrado e o do juízo foi escancarado com uma violência cósmica. O terror começou não com a chuva, mas com um som que parecia vir das entranhas do universo. A Escritura diz que todas as fontes do grande abismo se romperam. Imagine o chão, sob as cidades mais suntuosas do mundo antigo, rachando de ponta a ponta, vomitando colunas de água escaldante e pressão subterrânea que arremessavam rochas e detritos a quilômetros de altura. A curiosidade cética daqueles que observavam a arca transformou-se em um horror paralisante em questão de segundos. Não era apenas uma inundação, era a desconstrução da própria criação. O suspense da espera havia terminado, e o que restava era a percepção agonizante de que Noé estava certo.
A terra, que eles acreditavam ser eterna e sólida, estava se transformando em uma armadilha líquida sob seus pés, enquanto o céu, que nunca antes havia despejado tal fúria, começou a abrir as suas janelas. O impacto visual e sonoro desse momento é indescritível. A escuridão tomou conta do planeta em pleno dia, iluminada apenas por relâmpagos que revelavam o caos total. O terror aumentava à medida que as águas subiam com uma velocidade sobrenatural. As pessoas corriam para os montes mais altos, para as torres que haviam construído em sua arrogância, mas as águas as perseguiam como se tivessem vontade própria. O suspense emocional deste capítulo é o grito silenciado pela força dos elementos. Aqueles que antes batiam na madeira da arca com escárnio, agora batiam com desespero, implorando por uma entrada que não existia mais. A Bíblia é enfática: o Senhor fechou a porta. Quando Deus fecha uma porta, nenhum gigante, nenhum exército e nenhuma tecnologia humana pode abri-la. O destino do mundo antigo foi selado não pelo ódio de Deus, mas pela sua justiça, que não podia mais coexistir com a maldade desenfreada. A curiosidade de quem assiste se volta para o interior da arca. Enquanto o mundo lá fora era um redemoinho de destruição e gritos, dentro daquela estrutura de madeira de gofer reinava um silêncio sobrenatural. O suspense aqui é o contraste. O terror do lado de fora versus a paz da obediência do lado de dentro. Noé e sua família podiam ouvir o impacto dos escombros e o rugido das águas, mas estavam seguros na palma da mão do Criador. Os 8.600 dias de trabalho árduo e zombaria agora faziam sentido. Cada camada de betume estava cumprindo seu propósito de manter a morte do lado de fora. O mundo que eles conheciam, a geografia, as cidades, as rotas de comércio, os monumentos dos nefilins, estava sendo apagado do mapa da existência, sendo submerso por uma massa de água que não deixaria rastro de sua glória corrompida. O terror desse dia durou 40 dias e 40 noites de queda ininterrupta, mas o golpe fatal foi desferido nas primeiras horas. O suspense termina com a visão de uma terra que se tornou um oceano sem fim. Os picos mais altos das montanhas foram cobertos, e o movimento frenético da humanidade foi substituído pelo balanço rítmico e solitário da arca sobre as águas profundas. Tudo o que tinha o fôlego da vida nas narinas e estava em terra seca morreu. O capítulo 4 se encerra com a imagem assustadora da arca flutuando sobre um cemitério global. Uma caixa de madeira que carregava o futuro da humanidade, enquanto o passado era sepultado nas profundezas do abismo. A guerra oculta havia terminado em uma vitória esmagadora do trono celestial. Mas a pergunta que pairava no ar úmido era: o que restaria quando as águas finalmente baixassem? O silêncio que se seguiu ao rugido das águas foi talvez o momento mais denso de toda essa trajetória. Após os 8.600 dias de advertência e os meses de isolamento absoluto dentro da arca, o mundo antigo havia deixado de existir. Não restavam mais cidades, não restavam mais impérios, e a violência que antes enchia a terra fora lavada por um batismo de destruição. O suspense deste capítulo final começa com a expectativa do recomeço. Imagine o momento em que o casco da arca finalmente toca o solo firme das montanhas de Ararat. O mundo lá fora não era o mesmo que Noé deixara para trás. A geografia fora alterada, o clima havia mudado e o peso da solidão era quase insuportável. Eles eram os únicos portadores do fôlego de vida em um planeta que se tornara um imenso túmulo silencioso. A curiosidade de quem contempla essa cena se volta para o primeiro sacrifício. Noé não saiu da arca para construir uma casa ou plantar uma vinha imediatamente. Seu primeiro ato foi erguer um altar. O terror dos dias de juízo havia gerado nele um temor reverente que poucas gerações conseguiram compreender. Ao ver as cinzas do altar subirem ao céu,
O Criador sentiu o cheiro suave da obediência. O suspense espiritual aqui se resolve em uma aliança. Deus, em sua infinita misericórdia, estabeleceu o arco-íris nas nuvens, não apenas como um fenômeno óptico, mas como um selo de guerra deposta. Era o sinal de que a destruição total por água nunca mais se repetiria. Contudo, o suspense não termina na paz. Ele se transforma em um alerta. O arco era uma promessa de preservação, mas a semente do pecado ainda residia no coração humano, e o mundo precisaria de uma redenção ainda maior do que um dilúvio poderia oferecer. O legado daqueles dias de terror atravessou milênios e chegou até nós. A história de Noé não é um conto infantil sobre animais em um barquinho. É uma análise forense do que acontece quando uma civilização atinge o ponto de saturação em sua rebelião contra o Criador. O suspense real começa quando olhamos para as janelas de nossas próprias casas hoje. Jesus Cristo, ao falar sobre o fim dos tempos, fez uma conexão direta e arrepiante. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Estamos vivendo talvez um novo ciclo de 8.600 dias. A humanidade atual, em sua busca frenética por autonomia, tecnologia e prazer, parece repetir os mesmos padrões de cegueira espiritual. O mundo se sente seguro. As pessoas continuam casando, vendendo e comprando, enquanto o cronômetro invisível de Deus pode estar se aproximando mais uma vez do último segundo. O terror moderno não é o medo da água, pois a Bíblia adverte que o próximo juízo será pelo fogo. O suspense que deve prender a sua atenção agora não é o que aconteceu há 5.000 anos, mas o que está prestes a acontecer diante dos seus olhos. A Arca de Noé era o único caminho de salvação no mundo antigo, uma figura profética de Jesus Cristo, que hoje se apresenta como o único refúgio seguro para a alma. A curiosidade que nos move deve ser a de saber: onde estamos na contagem regressiva de Deus? O vídeo encerra com uma provocação que ecoa na alma. A porta da arca espiritual ainda está aberta, mas assim como aconteceu naqueles dias de terror, haverá um momento em que a mão de Deus a fechará novamente. O silêncio que virá depois será eterno. Os 8.600 dias de terror transformaram o mundo antigo para que nós tivéssemos a chance de aprender com as ruínas. O legado das cinzas é um convite à vigilância. Não fomos deixados no escuro. A palavra de Deus brilha como uma lanterna em uma caverna profunda, revelando que a história não é um círculo sem fim, mas uma linha reta em direção ao encontro com o juiz de toda a terra. O suspense termina aqui, mas a decisão começa agora. Enquanto o arco brilha nas nuvens após a tempestade, ele nos lembra que a misericórdia ainda está disponível, mas que o tempo, esse recurso tão precioso e ignorado pela geração de Noé, continua sendo o mestre de todas as sentenças. Você está pronto para o que vem a seguir?